versículo 4. Amém? Amém. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Até aqui. Então foi um supremo sacrifício por todos nós. Aquele que crê que Jesus morreu para nos salvar. E levando todas as nossas iniquidades e enfermidades. E a Ele toda a honra e toda a glória. E nós, como mulheres, somos chamadas, separadas por Deus. Nós não fomos criadas mais para ser popular. Nós somos exclusiva do Senhor. E cada um de nós temos um chamado para a honra e glória do Senhor. Chamados pelo grande eu sou. Chamados como filhinhos. Aquele que nos cuida na palma das suas mãos. Aquele que tem visto todas as nossas lutas. E que Ele colhe também as nossas lágrimas. E nós sempre pedimos ao Senhor que nos ajude a conseguir a trilhar este caminho, porque é perfeito. Aonde Ele tem nos sarado, nos curado, o mais íntimo do nosso ser. E cada um de nós, Ele sabe muito mais que nós mesmos, o que pensamos, o que falamos, a nossa necessidade, o nosso ser, como estamos de dentro para fora. Entregando tudo a Ele, o que está aqui dentro, porque só Ele conhece. Nós podemos estar aqui sorrindo, louvando, mas é só Ele que sabe o nosso íntimo. Como eu estou, missionária Juliane, só Ele. Para a honra e glória do Senhor, amém? Hoje o Senhor nos surpreendeu. Irmãs que muito tempo já não ouvia. A irmã Maria que está ali, a outra irmãzinha, para a honra e glória do Senhor. Obrigada. Obrigada por vocês vierem até aqui hoje. Receber de Deus. Não da missionária Cleide, nem dos pastores, nem da nossa irmã Lúcia, mas de Deus. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então que nós possamos sentir a presença de Deus e não havendo dúvidas no nosso coração, porque Ele não vai agir aonde há dúvidas, Ele age onde há certeza, onde nós temos a convicção que Ele é Deus Todo-Poderoso, para a honra e glória de Deus, amém? Então vamos convidar. Alguém tem um testemunho? Vem, Sara. Essa menina que eu conheço há tempo, era minha vizinha ali, e graças e honras a Deus, ela está no caminho do Senhor. Amém, glória a Deus. Onde a gente muito se conversando, né, Sara? E hoje eu convidei ela para apresentar ela também, a missionária Juliane, pelo WhatsApp, se conversaram. E hoje ela veio aqui dar um testemunho, que há pouco tempo a gente ficou sabendo. Mas é Deus que faz. E nós estamos orando por ela aqui pela manhã também, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Para, igreja. Amém. É a mulher toda cristã, desde pequena, com a igreja, participei desde
que eu tinha uns 14 anos, né, gente? Que eu me casei com esse mulher. E já estou estudando até hoje, 27 anos já. E eu sempre fui na igreja, sempre acreditei, né? Mesmo sozinha, muitas vezes. Eu sempre fui, sempre acreditei. Eu tive muita fé. Mas no ano passado, devido a algumas circunstâncias da vida, me afastei um pouco da comunhão. Né? Um pouco revoltada com a vida. Por algumas situações que eu estava vivendo dentro da minha casa. E não revoltada com Deus, mas com a situação. Mas a gente acaba se revoltando contra tudo, né? E eu trabalho num ambiente também muito pesado, que é o hospital. Então eu sempre trabalhei muito direto, fim de semana, feriado, eu estava sempre cansada, estressada, tudo acumulado. E a igreja que eu frequento, até o momento, era aqui no Guarda Faz, o Guarda bater, então acabou dificultando mais de eu ir, sabe? Então tudo acabou ajudando. E nisso eu fui levando a minha vida naquele estresse diário de trabalhar no hospital, depois o estresse do dia a dia da vida, fora da igreja, distante da palavra, porque a gente acaba se afastando, não tem como, né? Mesmo que a gente tente ler a Bíblia em casa e orar, não é a mesma coisa que estar em comunhão com a igreja, porque isso nos fortalece, né? Fortalece nosso espiritual, né? Fortalece nosso pensamento, tudo. Eu fui acometida de uma enfermidade muito pesada. Eu, sinceramente, nunca imaginei passar, porque eu sempre me cuidei muito bem, sempre tive meus exames muito em dia, trabalho na área hospitalar, né? Muitos anos já, então, claro, não vai acontecer comigo, imagina, né? E aconteceu. Mas eu agora acredito com certeza, depois de toda a tempestade, vendo, já está terminando o tratamento, né? Graças a Deus, que foi tudo permissão de Deus para que eu retornasse e voltasse ao primeiro amor, né? Claro que agora, eu falando assim, foi muito difícil os primeiros meses ali, né? Voltando um pouquinho, para não prolongar muito, eu sempre fui muito cuidadosa com a saúde, porque eu já tive casos de câncer na família de mama, né? Então, desde muito nova, eu sempre fiquei muito preocupada com isso, em manter meus exames em dia, porque eu perdi uma tia muito nova com câncer de mama, com 36 anos, e a minha avó teve com 32 anos. Então, eu sempre tive aquele... A mais preocupada sempre fui eu. De todas as minhas irmãs, minhas primas, minhas tias, sempre fui eu. E em abril de 2024, fiz minha última revisão, estava tudo bem, né? E em setembro, me saiu um nódulo do lado da mão. Gigante. E eu pensei assim, não pode ser nada, né? Porque meu exame está em dia, eu fiz em abril, então é alguma coisa muscular, né? Mas fica aquele pensamento, ai meu Deus, não é possível, eu já pensei na hora desse banho, né? Que foi no banho que eu senti a primeira vez ele, que foi tipo de uma hora para outra, não tinha nada ali. E aí eu já fui procurar uma ajuda médica, né? Porque vai ser um cisto, já vejo que quer um medicamento para baixar ele, né? Mas era muito diferente dos outros, sabe? Era muito diferente, então eu fiquei muito bocada com aquilo. Daí eu falei com a doutora, eu tô com isso, me constou online, primeiro me deu o exame, fui fazer, mas tipo assim, não vai dar nada, né? Não cuida, capaz. E aí fiquei tranquila. Só que nisso eu tava perdendo muito peso, tipo assim, eu tinha emagrecido uns 10 quilos em 2 meses, sabe? Então minha família começou a ficar, meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher, essa mulher tá doente? E eu não, acho que é o estresse, dia a dia, né? Serviço. E daí demorou uns 10 dias de exame. Aí câncer de mama, né? Na mama direita. Aí começou todo o processo. Que daí em setembro eu fiz os exames, início de outubro que veio o diagnóstico. E aí, como a gente sabe, né? Toda aquela função dele um estoquinho para ver tipo é o desespero. Eu já trabalho na área hospitalar, eu já sei como é que é, eu trabalho com muita gente doente. Então eu digo, assim, a minha vida e da minha família virou de cabeça para baixo, né? Porque ninguém quer ter um diagnóstico desse. A gente acredita em Deus, a gente tem fé, a gente ora, mesmo estando afastado naquele momento da comunhão. Eu ficava, meu Deus, não é possível acontecer isso comigo. O que eu fiz? A gente começa a fazer vários questionamentos, né? Meu Deus, o que eu fiz? Eu sou uma boa filha, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa funcionária, eu sou uma... Sabe, eu comecei a fazer vários pensamentos, meu Deus, uma lista, né? E aí eu comecei a entrar em oração, eu, minha mãe, minhas irmãs, meu marido se apegou, porque ele não era para pegar, já se apegou. Meu filho, e a gente foi orando e eu fui me acalmando. E o que o médico me explicou? Saiu de uma hora para outra porque era um câncer agressivo de mama, né?
eu tinha todo um cuidado, eu tinha um acompanhamento, mas o meu câncer que me deu, que veio para mim, foi um diagnóstico agressivo, por isso que ele veio de uma hora para outra, né? E aí eu comecei, fiz cirurgia em dezembro, tirei as 2 mamas, tirei as 2 porque tinha uma suspeita na outra, não tinha tempo de investigar, tudo assim, né? Amanhã tu vai fazer cirurgia, depois começa a quimioterapia, e meu Deus, como é que eu vou fazer quimioterapia? Desespero. Bom, minha vida virou um desespero naquele momento inicial. Depois comecei a me acalmar, comecei a buscar, comecei a orar, comecei a fazer um propósito com Deus que eu tinha que me acalmar, porque eu tenho um estado assim, ó, que eu não vivia mais, eu só vivia para aquilo ali, eu só vivia, meu Deus, com câncer. Como que eu vou ter câncer com 39 anos? Aquele monte de questionamento que a gente faz, né? Aí comecei a fazer as quimioterapias em janeiro, na fase fácil também, né? É muito difícil. Não vou dizer, é fácil, não é fácil. Porque a gente fica muito debilitado nos primeiros dias. Eu fiz uma quimio agora semana passada, e voltou naquelas semanas ainda que eu fico meio, né? Mas agora estou indo para a última já 30 de abril, graças a Deus. Né? Então, o meu testemunho é que eu acho que eu tenho que falar aqui para vocês que a gente não pode sair da presença. Em nenhum momento. Porque teu marido está acontecendo em Santa Casa, porque não pode. Não existe. Porque sem Deus a gente não é nada. E ele vai nos ouvir quando a gente clamar em um momento difícil, como eu clamei, e ele me ouviu pela minha vida, porque eu ouvia só coisas horríveis sobre o meu tratamento. Meu Deus, é um caso agressivo, pode acontecer isso, né? A probabilidade que era ruim, então era só coisa ruim. Então, o que eu digo, por nenhuma situação a gente pode sair da presença, em oração, em comunhão, em propósito, em jejum, porque nesses momentos mais difíceis, em todos, mas nesses, é só Ele. Não é a tua mãe falar contigo, uma amiga, tua irmã, nada vai te tirar aquele desespero, a não ser Deus. E Deus foi me acalmando, e agora, graças a Deus, eu estou acabando o tratamento, vou fazer o tratamento depois também, né, porque o meu caso foi de hormônio e mais uma proteína que deu. Então, eu vou fazer o tratamento posterior e creio com certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. E que ninguém é mais que ninguém, porque tu te cuida, porque tu tem plano, porque todo mundo perante Deus é igual, não importa. E Ele vai ouvir nossa oração, nosso desespero, vai ter misericórdia de nós. Né? E as situações que acontecem para a gente crescer também espiritualmente, como ser humano também. Né? Não achar que eu tenho um emprego bom, eu sou casada há 20 e poucos anos, minha filha vai fazer 18 anos, a vida está perfeita. Não. Tudo desmorona quando Deus está lá dentro da casa, dentro da família, dentro de uma pessoa que seja. Meu esposo não frequenta a igreja. Meu filho é batizado, mas agora está voltando, né? Já está passado. Amém, glória a Deus. Então, se uma da pessoa de dentro da casa for, muda todo o contexto. Agora, se ninguém for, é desespero. E foi o que eu vivi nesses últimos meses. Por eu estar um pouco fora, indo, orando, não orando, mas Deus me resgatou, né? E eu creio que eu vou dar muito testemunho ainda nessa questão. Não se afaste da presença. Não tem outra solução, nada no mundo. Nada no mundo. Eu nunca fui de festa, essas coisas. Eu e meu esposo, a gente nunca foi. Eu, principalmente, nunca fui em festa. Nunca fui dessas coisas. Mas, conhecedor da palavra desde pequena, em nenhum momento eu podia ter dado esse afastamento. Porque a gente sabe que não tem outra solução no mundo. É só Deus por nós, pela nossa família, pelos nossos filhos, por tudo. Não tem outra solução. E eu agradeço muito a Deus então, pela misericórdia de eu estar aqui ordenando meu testemunho, né? Graças a Deus que eu consegui fazer minha cirurgia, deu tudo certo, uma cirurgia difícil para a mulher, é uma cirurgia muito difícil. Mas Deus no controle de todas as coisas, né? É isso então, meu testemunho hoje. Amém.